Hamilton Jardim, bom dia. Bom dia, meu querido Alex. Prazer imenso te escutar nesta manhã cinzenta aqui no norte do estado. Aqui também. Muito prazerosa por estar com você, com teus ouvintes e com os grandes convidados. Amigo, aqui também cinzento, e uma coisa que tem preocupado, e a gente vai falar sobre trigo, é esse tempinho ruim, principalmente na região de Santa Rosa, noroeste do estado. Até que ponto pode atrapalhar essa produção estupenda de trigo que nós vamos ter, Hamilton? Meu querido Alex, é a grande preocupação que os produtores estão fazendo. E é para ver como a nossa atividade, ela é uma atividade de grandíssimo risco. Se o ano passado, no mês de outubro, nós tivemos 23 milímetros na média da grande região produtora, esse ano já tivemos em algumas localidades mais de 400. Então, veja bem, e o tempo continua ainda nublado, emburrado, sem sol, atrasando, logicamente, o período de colheita e, inclusive, depreciando a qualidade dos grãos que estão prontos para serem colhidos. Então, isso é uma grande preocupação, Alex. Os institutos de meteorologia nos diziam que a partir de hoje teríamos condições melhores. Infelizmente, até então, não está se concretizando essa previsão. E muitas lavouras estão prontas para serem colhidas e, consequentemente, isso é preocupante. Mas vamos torcer que o Estado, como tem uma janela muito grande de plantio e, consequentemente, de colheita, apresente resultados ainda bastante animadores, que a gente acredita ainda, e tenhamos trigo para atender a indústria moageira local, nacional, os contratos de exportação, e inclusive esse cenário que se apresenta agora de também oferecer matéria-prima em substituição ao milho para principalmente suínos e aves, né, Alex? Pois é. Ô Hamilton, vamos botar o Paulinho Pires, nosso presidente da FECOAGRO, para falar também um pouquinho, fazer uma avaliação desta safra que já estamos aí em pleno desenvolvimento. Vamos falar primeiro sobre o trigo, depois a gente fala um pouquinho sobre a soja. Paulo Pires, bom dia, amigo, bem-vindo. Bom dia, Alex, bom dia aos nossos amigos aí do Conexão. É um prazer falar com vocês. Pois é, a gente estava falando agora aí com o Hamilton, Paulo, uma expectativa ótima de safra, produção principalmente recorde, mas esse tempo aí que teima em complicar, até que ponto você pode comprometer, amigo? Olha, Alex, bom dia também para o meu caro amigo Hamilton, né? O Rio Grande do Sul teve, né, o desenvolver da safra aí desse ano foi relativamente bom para a cultura, né? Eu não vou dizer ótimo para a cultura, porque nós tivemos, por exemplo, regiões como as Missões ali onde faltou chuva, né? Então existe até uma quebra em função da falta de chuva lá atrás, né? Ficaram 57 dias sem chover naquela região, principalmente ali São Borja, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo. Mas a safra se apresenta como realmente um ano muito bom, né? 5% da safra colhido, creio nós, não sei o que a até divulgou essa semana, mas a gente crê nesse número. Claro que lá nas Missões o número já é um pouco maior, né? E nós temos uma produtividade boa até o momento e claro que existe um pouco de variação, às vezes, nessa função do clima, né? E boa qualidade, muito boa qualidade até o momento. Acreditamos nós que a questão da chuva, o pior já passou, né? Nós vamos ter aí agora, nesses próximos 15 dias, uma condição favorável de colheita da cultura de trigo, que seria muito bom. Ô Hamilton, esses 3,5 milhões de toneladas supre a nossa cadeia de consumo aqui no Rio Grande do Sul, principalmente da indústria? Sem sombra de dúvidas. Já aproveitando mais uma vez, mandando um abraço para o meu querido e estimado presidente da FECOAGRO, Paulo Pires, supre sim, Alex. O Rio Grande do Sul, mesmo nos anos ruins, ele tem sido um supridor de demanda da indústria moageira local.
a indústria moageira local, inclusive, que tem aumentado a moagem de trigo gaúcho, exatamente pela qualidade que o trigo gaúcho tem apresentado ao longo do tempo, e, consequentemente, moendo mais trigo gaúcho em detrimento de trigo que era moído em outras oportunidades, trazidas principalmente da Argentina, ela tem reconhecido a qualidade do trigo gaúcho. Mas nós moemos aqui no estado do Rio Grande do Sul de trigo gaúcho aproximadamente 110, 120 mil toneladas mês, ou seja, 1.300.000, 1.400.000 toneladas ao final de 12 meses do ano. Isso de trigo gaúcho. Se nós vamos produzir aproximadamente uma safra, e acreditamos que ainda se concrete, nós tínhamos alguma previsão de 3,8, quem sabe agora uns 3,7, 3,6, nós vamos ter um excesso de produção. E para atender os mercados que o Paulo Pires sempre perseguiu, que é o trigo feed para exportação, agora esse mercado da indústria brasileira de proteína animal, para substituição ao milho, e inclusive para exportação para outros estados da federação, como Santa Catarina, que vem comprar no Rio Grande do Sul, o próprio Paraná, que vem comprar no Rio Grande do Sul, e também atender outros mercados. Então, o Rio Grande do Sul sempre se notabilizou, se destacou por ter trigo para entregar à indústria moageira local, ou seja, do estado do Rio Grande do Sul, e atender outros mercados. Antes de a gente falar de milho e de soja também, Paulo Pires e Hamilton, eu gostaria da manifestação de vocês em relação a esse projeto que eu considero aí, em termos coletivos, um dos mais brilhantes aí dos últimos tempos, esse programa que a Farsul liderou inicialmente, agora tem o apoio da FECOAGRO também, que é de suprir essa ociosidade que a gente tem aí no inverno. Eu me refiro aqui às safras de inverno, para que possamos suprir a cadeia alimentar da proteína animal. A FECOAGRO entra nisso aí, com qual é a contribuição, Paulo Pires? Veja bem, Alex, e o pessoal, nossos amigos que nos acompanham, o grande problema do trigo gaúcho, tá, ele se chamava liquidez. Nós não tínhamos liquidez para o trigo gaúcho. Isso que o Hamilton colocou muito bem aí. Nós tínhamos uma produção, vamos dizer, de 2 milhões de toneladas, 2,5 milhões, aí nós tínhamos um consumo de 1,2 milhão a 1,5 milhão de toneladas da indústria moageira gaúcha. Tá? O que a FECOAGRO lá atrás, juntamente com a Embrapa, né? Nosso amigo Jorge Lemans, que foi um incansável com toda a equipe da Embrapa Trigo, nós começamos a trabalhar, trabalhamos durante 4 anos com trigo para exportação. Tá? O trigo para exportação, não obrigatoriamente, ele teria uma característica básica de proteína alta, tá? E essas qualidades mais imprescindíveis aí, né? Principalmente de sanidade. Tá? E se abriu um mercado de trigo hoje o trigo praticamente ele tem 1 milhão e poucas toneladas, ele está se fazendo todo ano, mesmo anos ruins para exportação, nós estamos fazendo isso no trigo. Tá? Depois, consequentemente, com a questão da falta de milho, principalmente, né, vê essa questão da nutrição animal. Essa questão que o Hamilton fala, ela é essencial para o momento que passa o trigo. Ou seja, nós temos hoje 3 frentes de comercialização para dar liquidez para essa cultura, que o grande problema era a liquidez. Né? Então, essa ideia, depois trabalhada aí pela BPA e pela Farsul, vamos dizer, nas nossas lideranças aí do sempre ministro Francisco Turri, nosso presidente Gedeão, um trabalho técnico aí, econômico do Antônio da Luz, ele mostrou uma clareza impressionante que o nosso inverno, né, ou nossa estrutura de produção no inverno está subutilizada. Né? Nós estamos utilizando praticamente, em comparativo com o verão, né, 9% do valor bruto de produção. E isso, então, escancarou e, através dessas lideranças, se ocupou espaço, se pegou esse momento bom. É muito importante isso, quando o Jardim fala da produção que nós podemos atingir no Rio Grande do Sul,
dizer que nós tivemos 2 anos, né, no mínimo 2 anos, de aumentos expressivos na área de trigo do Rio Grande do Sul. Então, a FECOAGRO está enganjado, independente de ser protagonista ou não, ela está enganjada de corpo e alma nesse projeto, que também tem a questão, né, do trigo, vamos dizer, na produção para alimentação animal, e a questão de produção de forrageiras ou uma outra cultura para a produção de engorda de bovinos, mais para a questão da região sul. É um projeto extraordinário, onde o cooperativismo está inserido 100% nesse projeto. Ah, que coisa boa ouvir isso aí de uma liderança, né, Hamilton? Que coisa boa esse altruísmo que parece reinar hoje entre as entidades, que é um tentar ajudar o outro, né? Quem ganha a produção, quem ganha é o produtor, né, Hamilton? Não tem nem dúvida. E para a Farsul e para as entidades que o Paulinho representa, como o FECOAGRO, que tem toda uma estrutura de extensão, a Farsul com o nosso Senar à disposição do produtor, levando cursos de qualificação e assistência técnica, econômica e gerencial, eu tenho certeza que nós vamos reverter, meu querido Alex e ouvintes e convidados, esta página do Estado do Rio Grande do Sul. O presidente Gideão sempre tem dito que, tirando as áreas de arroz, onde tradicionalmente o trigo por excesso de umidade não vai, nós temos aí 7 milhões no verão que nós ocupamos com soja e milho. Áreas com potencial para se cultivar culturas de inverno, principalmente o trigo. Então, veja bem, não é possível que nós tenhamos toda uma estrutura de solo, uma estrutura de sistemas que não estão sendo aproveitados e deixando de plantar a cultura principal, que é trigo, que é a única que nós não somos, das grandes culturas, não somos superavitários. Aliás, nunca fomos. Por problemas estruturais, por acordos de governo, o Brasil passou a ser uma moeda de troca, principalmente com a nossa Argentina, e a cultura do trigo ela não evoluiu durante muitos anos. Agora, fruto da nossa Embrapa como obtentora oficial, dos obtentores privados que estão lançando a cada ano novos materiais genéticos com excelente potencial produtivo, e também, logicamente, por um cenário pós-pandemia e com o crescimento que o presidente Gideão sempre fala, muito grande da China, que estão ávidos por alimentação, para alimentar milhões de bocas que são incluídas em condições de melhores condições de comprar alimento a cada mês, a cada dia, por que não dizer? E agora, com esse cenário de déficit para manter os alojamentos de suínos e aves, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que nós, através desse sistema maravilhoso, desse projeto maravilhoso, que foi levado às autoridades através da nossa assessoria econômica, capitaneada pelo nosso economista-chefe premiado ano passado, Antônio da Luz, nós buscamos parceiros. E os parceiros principais, como já disse, Embrapa, a Associação Brasileira de Proteína Animal, e inclusive FECOAGRO, que se incorporou a esse projeto lá em São Luís Gonzaga, quando nós fizemos o processo de interiorização, estão comemorando tudo isso. Nós não queremos de maneira nenhuma ser o pai da criança. O importante é que o produtor rural ganhe. E nesse momento, o produtor rural gaúcho tem todos esses cenários, como já disse, trigo para produção de panificação, como tradicionalmente perseguimos produtividades com qualidades, trigo fit para exportação, trigo para de qualidade, para substituir o milho de qualidade no processo de suínos e aves. Nós estamos entrando aí com um processo muito grande para outras culturas de inverno que poderão ter aproveitamento nesse processo, que é o triticale, que é a cevada forrageira, que é a aveia branca, a aveia preta. E se o Rio Grande do Sul, inclusive, conseguir materializar um grande sonho, Alex,
Alex, um grande sonho que há anos tramita na Assembleia Legislativa e que agora está num praticamente patamar final, que é fazer o programa do pró-etanol para que a gente não fique tão dependente de álcool que vem da região do Mato Grosso e de São Paulo e que possa ser produzido aqui, que não era produzido aqui por problemas de diferenciais de CM, e que isso gera um déficit para o Estado de aproximadamente 700 milhões de reais por ano. Nós vamos transformar esses campos gaúchos, porque nós vamos dar mais uma oportunidade para o produtor ter opção de renda no inverno, além do que tradicionalmente ele já fazia na metade sul com pecuária. Então nós vamos ter o Estado se transformando, e por isso é importante grandes parceiros como a FECOAGRO, que tem uma estrutura de armazenagem, a própria PPA se propondo a comprar não somente trigo ou outras culturas que na conversão alimentar com milho possam ser inseridos no processo de ração. Então isso é um processo maravilhoso. Eu que estou envolvido nesta cadeia há muitos e muitos anos, estou radiante porque parece que agora sim as coisas estão acontecendo e o Estado vai melhorar o seu sistema de inverno, e melhorando o sistema de inverno também melhora o sistema de verão. Então é um momento de grande comemoração e que a gente tem um orgulho muito grande de estar juntos. É bom para o produtor e bom também para o consumidor, que com certeza pagará o preço do álcool mais baixo. Paulo, vamos falar um pouquinho de milho, meu amigo. O milho tem duas situações: a demanda ótima, espetacular, mas a preocupação mais uma vez com o clima. Temos aí a possibilidade de uma laninha moderada, como o pessoal da meteorologia diz. Tomara que não se concretize para começar, né, Paulo? Muito bem, Alex. Ontem eu brincava com o pessoal da meteorologia, né? Nós tínhamos aí uma previsão de setembro e outubro bem abaixo da média, né? E nós temos, pelo menos na região das Missões, nós temos quase que uma inundação. Ou aquela velha história das enchentes de São Miguel, né? Porque é impressionante o que choveu esse mês de setembro naquela região, Alex. Claro que lá em agosto e julho e agosto, nós tivemos realmente 57 dias sem chuva em São Luís Gonzaga. Tá? E eu concordo contigo. Eu acho que a grande dificuldade, vamos dizer assim, o grande desafio da meteorologia, né, ela colocar a distribuição das chuvas. Né? Porque o que acontece no Rio Grande do Sul? Nós podemos até ter chuvas abaixo do normal, desde que elas sejam bem distribuídas, isso não tem problema. Né? Agora, por exemplo, aí, até vai ajudar na colheita do trigo, nós temos uma parada aí até o mês de outubro, até o mês de novembro praticamente, né? Então, vamos torcer. O Rio Grande do Sul plantou uma excelente safra de milho, isso é bom, né? Nós temos aí meio assim, imerso em outras questões, principalmente nessa questão de insumos, custo de produção, que é um problema seríssimo aí para frente, né? Tem notícias boas, claro, essa aqui o Hamilton levanta do etanol é uma questão interessantíssima, porque nós temos que entender que essa questão da alimentação animal, ela pode não ser permanente, né? Pode, não estou dizendo que vai ser. Então nós temos que, o produtor e as lideranças, principalmente as entidades, têm que estar atento a isso. E essa questão do etanol no trigo é muito importante. Então o milho voltou a subir. Nós acreditamos, a RTC fez uma projeção de 7%. E as lavouras estão muito bem implantadas, com alta tecnologia, né? Eu acredito que nós vamos ter, tomara, né? Essa é a torcida. Ano passado nós tivemos uma frustração muito grande, então nós vamos ter uma boa safra de milho. Claro que a gente tem muita limitação, porque o concorrente do milho do Rio Grande do Sul é a cultura da soja, né? E a soja tem não tem como ser diferente, ela tem esse espetacular desempenho, né, de liquidez, de retorno econômico, enfim. Então a área de milho ela quase que bate num teto no Rio Grande do Sul, mas as lavouras estão muito bem implantadas e começou o plantio da soja, né? Começou o plantio da soja, o produtor de uma certa forma empolgado. Eu até sou dos que prego, me alinhando com o Antônio da Luz, que nós temos que ter um pouco de cautela, né? Não podemos nos empolgar tanto, mas realmente acho que vamos ter novamente pelo menos o plantio de com potencial de ser uma grande safra.
Quem está na audiência de vocês aí, envia um abraço para vocês também, é o nosso deputado federal Jerônimo Gergen, viu? E também o nosso presidente da FUBRA, Benício Albano Werner, sempre nos prestigiando aqui. E mais um monte de gente que depois a gente vai passar os abraços. Ô, Hamilton, me diz uma coisa para mim, Hamilton. O pessoal está entusiasmado aí e está querendo plantar trigo na várzea também. Isso é possível? Como é que vai ser? Tem variedade para isso? Tem estudo, amigo? Aproveitando, mandando um abraço aí para o palmeirense, deputado, amigo nosso, Jerônimo, que certamente está na escuta e sempre está na escuta, como os demais convidados, Alex. Veja bem, a nossa Embrapa, principalmente, ela tem feito um trabalho maravilhoso. E nada é impossível enquanto a tecnologia, muito bem capitaneada aqui pelo nosso ex-chefe-geral da Embrapa Trigo, e agora pelo Lemansky, então o Oswaldo Vasconcelos e agora o Lemansky, e toda a sua equipe tem feito trabalhos maravilhosos, tanto nas terras baixas, que estão perseguindo, como também no Cerrado brasileiro, no Nordeste brasileiro, onde o trigo tem apresentado, trigo tropical, logicamente, também com genética da Embrapa, grandes progressos. Aqui no Rio Grande do Sul, Alex, esses trabalhos são incipientes, tanto com trigo, tanto com milho, principalmente, tanto com soja, no modelo de Camarão, porque às vezes a várzea você tem um excesso de umidade, você tem que drenar essa várzea para que a umidade em excesso não prejudique essas culturas. Então nada é impossível, Alex, nada é impossível, principalmente em se tratando de grandes pesquisadores que já se mostraram quanto é importante ter uma empresa pública com ótimos pesquisadores para gerar novas tecnologias e, consequentemente, tudo é possível nesse estado do Rio Grande do Sul. E tenho certeza que a Embrapa estará logo comemorando resultados a partir dos trabalhos que estão sendo feitos. Ô Paulo, e com relação, Paulo, à soja, amigo, vamos ficar nessa estimativa aí de 20 milhões de toneladas de novo, se o tempo ajudar? Como é que tu tá vendo isso aí, Paulo? Vamos clarear aí, porque senão vai haver controvérsias, né? A questão do palmeirense para o deputado Jerônimo é que é de Palmeiras das Missões, né? Não é que seja torcedor do time paulista. Mas pera um pouquinho, o Jerônimo Gergen é de vários lugares, ele é lá de Santiago, ele já foi até de Camaquã também. Política é um negócio de louco. Aliás, que pena, né? Que pena foi o anúncio dele de sair de cena. Vamos perder um grande reforço aí, né, amigos? Mas só vamos deixar claro que o umbigo do Jerônimo está enterrado aqui em Palmeiras das Missões. Essa Palmeiras. O de nascimento dele é de Palmeiras das Missões. Portanto, naquele tempo, Santo Augusto pertencia a Palmeiras. Alex, sim. Eu acredito assim, o Rio Grande do Sul hoje, o Brasil, o mundo, né? Eu sou um otimista muito grande. Nós tivemos um encontro da FECOAGRO há dias atrás, onde nós trouxemos o Marcos Young, né? E ele nos coloca de uma forma muito clara, assim, depois o Antim, né? Também o Santim, para falar sobre essas potencialidades na questão da proteína animal, que é uma coisa fantástica. Nós temos essa conotação política aí, de carne vermelha, leite artificial, enfim, todas essas coisas que eu acho que tem um viés muito mais ideológico, né? Mas nós temos uma população do Sudeste Asiático, ali do sul da Ásia, né? Principalmente com um potencial muito grande, com um crescimento econômico e um crescimento populacional, né? Interessante. Não é só a China, né? Então, eu acredito que nós tenhamos, sim, um potencial de produção muito forte, né? Ir para frente, tanto a proteína animal como a questão que são inerentes, né, da soja e do milho. Então, eu continuo vendo essa empolgação do produtor, né, na questão da soja. Sempre foi uma cultura extraordinária, e aí a gente tem que começar sempre, na minha opinião, né, as questões têm que começar na questão econômica, né, na questão de liquidez, na questão comercial. Quer dizer, nós não podemos, como foi no passado, aí, né, programas liderados por governo, né, programa de incentivo de plantio de mamona, não sei mais o que não dá em nada. Por quê? Porque não tem.
não tem uma estruturação comercial e econômica por trás. Então nós estamos nisso. O que me preocupa muito hoje, Alex, é a questão do custo de produção. Realmente, a gente pode só pensar, a gente não tem como afirmar, né? Mas esse movimento mundial aí de suba, né, de muitos produtos aí, produtos químicos, fertilizantes, enfim, ele pode ter um pouco, né, de uma questão orquestrada, né, não ser uma causalidade. Então, nós temos um cenário todo que nos empurra, né, para uma situação de muita cautela. Acho que nós temos que olhar isso. Não é aumento de 10%, 15%, é aumento de 300%, é aumento de 400%, é 3, 4 vezes o preço que nós pagamos nessa última safra, nesse último plantio que nós temos fazendo, né? Quem comprou no cedo, quem não comprou no cedo pagou já caro. Então, dentro desse desafio, nós temos uma perspectiva de uma safra, eu não duvido, que a não ser a questão climática, e ela é decisiva, por isso a tua pergunta anterior sobre a previsão climática para o Rio Grande do Sul, principalmente, ela é decisiva, né? Eu, principalmente, sou oriundo de uma região onde a questão de clima é decisivo, né? Nós temos 8 ou 800, muitas vezes. Né? Então, nós produzimos bem, ou, às vezes, nós temos frustrações históricas, né? Que realmente causam muito problema para o produtor. Então, é dentro desse contexto que o produtor está plantando, com uso, isso é muito importante, Alex. O produtor está muito inovador, o produtor está usando a tecnologia. Nós temos batendo o recorde de produtividade, nós não devemos, se nós tivermos uma situação de clima normal, nós com certeza nós vamos bater recorde de produção, porque o produtor tem feito muito investimento na sua lavoura. Tá bem, então eu queria ficar com vocês até meio-dia conversando, mas o tempo urge, né? Eu queria só que o Hamilton fechasse conosco aí para falar um pouquinho da remuneração, Hamilton. Como é que estão os preços para o produtor nesse momento do trigo? Eu só gostaria de voltar, aproveitando o gancho do Paulinho, se me permite, respeitando o tempo, logicamente, para dizer como é importante a gente trabalhar dentro desse sistema, exatamente para amenizar também estas condições hídricas, às vezes excesso de chuva, mas principalmente a falta de chuva para aqueles que não têm pivô, que é uma coisa que a gente persegue também, pivô de irrigação. Quando você tem um estado ou uma propriedade que trabalha com sistemas de produção, onde as culturas de inverno se encaixam muito bem, principalmente as culturas de inverno, tá? Principalmente o nosso trigo, que tem forte penetração em todas as áreas e potencial para crescer, você fica menos propenso às estiagens. Então, uma grande palhada, uma grande cobertura, bem manejada, sem invasoras, que são mais agressivas e que pegam água antes do que as culturas principais e que estão difíceis de controlar por falta de agroquímicos ou defensivos agrícolas que estão nos tirando a medida principalmente o paraquat, que vai ser um material tremendamente lembrado esta safra, porque não vamos ter mais o uso dele. Então, por isso que eu digo a importância do produtor a nível de propriedade pensar em sistema exatamente para não incorrer nesses riscos que a estiagem às vezes proporciona. Mas os preços, voltando aos preços, e muito bem colocado pelo Paulo Pires, os custos de produção são os que realmente nos preocupam. Então, os preços de trigo estão muito firmes esse ano. A própria aveia produzida esse ano para semente estão muito firme, é uma demanda muito grande. Tá? Então, o produtor esse ano tem um cenário de lucratividade bastante interessante, porque ele fez a sua lavoura com custos de dólar passado, principalmente para aqueles que adquiriram os produtos na época certa, frutos de uma capitalização que veio da safra de verão passada muito boa, principalmente para a soja, e este ano os cenários estão muito bons também em termos de preço. Milho passando aí dos R$85, trigo em torno de R$80, soja aí batendo muito próximo R$160 e com tendência de firmeza. É somente isso que traz para o produtor um grande alento, porque como muito bem o Paulo Pires colocou, aquele produtor que teve a possibilidade de colher uma safra boa o ano passado, vender pelos preços altos e adquirir os produtos naquela época,
vai fazer uma lavoura relativamente com grandes possibilidades de lucro. Agora, aquele produtor que deixou por último, realmente nós tivemos insumos aí que subiram coisas que nunca tinha se visto em termos de aumento de preço. Produtos que subiram 200%, produtos que subiram 150%. E uma grande preocupação, né, que nós vamos ter para a próxima safra. É esse anúncio que a China está diminuindo a sua produção de matéria-prima e, consequentemente, isso pode afetar mais ainda o nosso custo de produção. Tomara que não tenhamos nem desabastecimento, ou seja, tenhamos matéria-prima, mesmo que cara, é melhor termos a matéria-prima cara do que não termos. Então, nós temos todo esse viés ainda no nosso radar e, portanto, o produtor tem que fazer uma ótima gestão e ficar, logicamente, também atento ao cenário econômico, que é o que move ele a crescer, produzir, gerar emprego, gerar renda e, consequentemente, todos nós se envolver nesse programa de ganha-ganha. Alex, eu quero agradecer muito a oportunidade de dividir esse espaço com o Paulo Pires, os demais convidados, que eu tenho certeza que são muitos, e nos colocar sempre à disposição. É um prazer imenso sempre ouvir o teu programa com a diversidade que ele traz de informações, e é muito bom saber que mesmo aqui na metade norte do estado você é ouvido por muitos e muitos produtores que elencaram o sábado de manhã como prioridade escutar o Conexão Rural e principalmente as tuas considerações. Isso nos deixa muito feliz. Prezados Hamilton Jardim, coordenador da comissão de trigo da nossa Farsul, e também Paulo Pires, presidente da nossa FECOAGRO. Muito obrigado, viu, por esses momentos aí de troca de informações que foram muito importantes, gerando bastante conteúdo para nós. Grande abraço e que dias melhores continuem a vir. Um abraço. Grande abraço, obrigado pelo oportunidade. Alex. Quer vender o seu veículo? Conheça nossos diferenciais. Entregue seu carro na Garagem Sul e vamos cuidar de tudo, sem nenhuma despesa para você. Na Garagem Sul, avaliamos o seu veículo, tendo como foco o valor justo para o vendedor e para o comprador. Temos parceiros qualificados para revisão mecânica completa, retoques e ajustes que forem necessários. Dispomos de uma ampla rede de mídias digitais para divulgação. Realizamos os processos administrativos e documentais para efetivação do negócio. Reais vantagens esperam por você. Acesse garagesul.com.br.